Bom, cheguei aqui. Não dá pra não se emocionar, viu? Fiquei reflexiva por alguns momentos. Tudo isso que eu tô vivendo, assim, é algo que, poxa vida, quanto tempo sonhando com isso? E aí você lembra, assim, aquela menininha lá do interior do Paraná. Tinha tudo pra dar errado. Sabia que se olhasse para um lado ou para o outro já não ia dar certo. Só tinha um caminho, que era ir para frente. E hoje eu tô aqui realizando esse sonho de estar em Bali, vou fazer minha formação de yoga. Deus é muito bom e Ele cuida muito de nós quando a gente segue o caminho dele. A hospedagem que ficarei, meu quarto é lá de cima, pelos próximos 10 dias. Bora subir lá. Tudo isso aqui você pode optar por incluir no pacote. Na verdade, eu acho que eles nem ofertam sem. Já tem as acomodações e as refeições inclusas. Então, olha só que lindo esse quarto. Super organizado, limpo, cheiroso, arejado. Detalhes, né? Olha aqui, colocaram um repelente. Tem aqui um cantinho para colocar um incenso. Armário, pantufa, afinal é um período longo, né? Então tem aqui toda a estrutura, banheiro, varalzinho e aqui, gente, presta atenção nessa vista. Dá um look. Olha que coisa mais linda. Pergunta se eu já não chorei umas 10 vezes. Muita gratidão por esse lugar. Olha isso. É um sonho, né? E a paz. Um silêncio. E agora, a melhor parte, na minha opinião. Eu nem tava contando com isso, mas eles fizeram uma pequena cozinha aqui. Então tem um fogãozinho para aquecer água, fazer um café, um chá e uma geladeirinha. Cantinho para tomar um café. Maravilhoso, né? Pense. Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Esse é o caminho que eu faço todas as manhãs. Aqui estão os campos de arroz. Aqui é a entradinha para a escola. E aí, vai beirando aqui os campos de arroz e entrando lá à esquerda é o nosso Shala. Estou no Fire Shala. Tem 4 lugares, né, onde eles fazem os treinamentos aqui. Esse é um deles. I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. Aqui o Shala já está preparado para a aula de meditação. E é isso aí, galera. Bora viver esse dia. When my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama, coming home to the place where I belong. Pachamama. I wanna be free, be me, be the only being that I see. Not to rise and not to fall, be at one with love and all. There is no high, no low, there's nowhere else to go except inside your heart and be just who you are. Pachamama. Pachamama,
Olá, seja muito bem-vinda a Bali, lugar onde eu estou aqui vivendo uma experiência incrível e muito intensa, onde estou fazendo um treinamento para me tornar uma professora de yoga, um treinamento de 200 horas, e tiveram vários questionamentos que eu fiz, várias inseguranças, dúvidas, incertezas a respeito da escolha que eu fiz, a respeito da escola, da localização, porque existe Bali, onde você pode estar fazendo essa formação, existe a própria Índia, né, que muita gente vai para lá também, que é o lugar onde nasceu o yoga. Então a gente precisa olhar para alguns pontos e entender também muito o propósito a respeito dessa formação para tomar essa decisão. Então eu vou comentar aqui um pouco de como tem sido a minha experiência, mais precisamente com a escola que eu escolhi fazer a minha formação de yoga, como que é a estrutura dela, tudo que eles entregam, e também de como que eu decidi, né, tomei essa decisão de me aprofundar mais nos estudos de yoga, porque eu não tenho a intenção de me tornar uma professora de yoga, e eu diria que 90% da turma também não tem essa intenção aqui, então vou falar um pouco de como tá sendo isso, e quem sabe você vai conseguir aí tirar algumas dúvidas ou nascer essa inspiração, esse desejo em você de também fazer o mesmo. Então, primeiramente, vocês viram aí no vídeo, eu tô aqui na acomodação, o lugar que tá sendo a minha casa e que vai ser pelos próximos dias até eu completar toda a minha experiência aqui. Tudo isso é oferecido pela escola e eu acho que é muito importante no momento em que você decide se entregar para uma experiência como essa, de intenso aprendizado, que envolve bastante da sua parte física, intelectual, que você tenha toda essa estrutura para você não precisar ficar se preocupando com acomodação, com limpeza, com comida, e tudo isso é oferecido pela escola que eu escolhi, e acredito também que foi uma grande decisão de ter vindo para cá justamente porque eu não preciso me preocupar com nada além de realmente viver todos esses dias que são muito intensos. Então vamos começar pelo início, né? Por que eu escolhi fazer uma formação para me tornar uma professora de yoga? Bom, primeiramente eu não sou uma praticante avançada de yoga, muito pelo contrário, eu tô saindo agora de um nível bem iniciante, um beginner, e tô indo para o intermediário. E nossa, André, você era iniciante, intermediário, assim, e já foi aí fazer um treinamento? Sim, né? Assim como a maior parte da minha turma também. A gente só tem, eu diria que 1 ou 2 pessoas ali que são mais avançadas, mas todo o resto das meninas tem pessoas bem beginners, bem iniciantes. Tem gente mais velha, tem gente mais jovem. Então é uma turma bem, assim, que tem um mix bem interessante, e esse foi um dos primeiros motivos que me fez escolher também este caminho. Saber que mesmo que eu não tivesse um nível muito aprofundado das práticas do yoga, que eles iam conseguir me trazer, né, para dentro deste universo e me explicar as coisas desde o início, e realmente eles fazem muito isso aqui. Então eu era meio que iniciante do yoga, praticante assim há mais ou menos uns 3 anos, desde a época do Covid. Só que eu nunca conseguia realmente aprofundar, melhorar as minhas posturas ou até mesmo as outras práticas de respiração, de meditação. Eu sentia que tinha muitas outras coisas, por exemplo, uma parte mais filosófica, que eu precisava estudar, precisava entender um pouco melhor, para depois eu começar a evoluir e atingir outros estágios que eu gostaria de ser uma yogi no futuro, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre o yoga, na verdade foi porque a gente quer sempre uma prática mais física, a gente quer mais flexibilidade, a gente ou quer de repente fazer uma postura, né, bonita. Confesso que eu comecei por esses motivos, né? Eu queria mais flexibilidade porque eu corria muito, e a corrida vai meio que enrijecendo alguns músculos, principalmente de quadril, de lombar, e também eu achava as posturas lindas. Eu falei, uau, eu quero evoluir nessa prática, né? Eu quero crescer com isso. Só que não existe separação da parte filosófica, espiritual e da parte prática. Na verdade, os caminhos do yoga, que são 8, eles atribuem a uma coisa só. Para você viver a experiência como um todo da filosofia, você precisa estudar sobre a parte filosófica mesmo, sobre anatomia, para que você entenda algumas questões, restrições, limitações e o porquê
das coisas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me aprofundar, não tenho água pelas canelas, então eu decidi que eu iria fazer uma formação de professora de yoga, porque nessa formação não seria só um retiro, né? Eles iriam explicar com detalhes toda essa parte mais técnica, até mesmo de ajustes da posição, para que eu pudesse entender de repente por que eu não consigo fazer tal pose, ou por que eu não consigo me concentrar durante uma fase de meditação, a parte mesmo da respiração, como é que eu deveria fazer do início. E se eu fosse só fazer um retreat de yoga, só um retiro, toda essa parte teórica pularia, né? Eles vão direto para a parte prática, até porque as pessoas que estão lá não buscam viver a parte teórica. Então, a formação de professora de yoga me traz tudo isso, né? Me traz todo esse aporte mais teórico, técnico, consegue trazer um bom pacote dessa evolução por completo, para que depois daqui, né, eu consiga entender o porquê das coisas e saiba como me ajustar ou até mesmo como ensinar yoga para o meu marido, para os meus amigos, por que não trazer isso também dentro dos meus treinamentos. Então, são muitas possibilidades que a gente tem e essa formação de yoga proporciona tudo isso. Então, quando eu entendi que eu poderia utilizar isso como uma das ferramentas para eu evoluir, eu não tive dúvidas de que eu um dia iria fazer essa formação. E por que Bali, Andressa? Bem, eu não sabia que existia muito isso aqui em Bali, tá? Não teve uma pessoa que veio aqui fazer e eu acompanhava e eu achei incrível, não. Isso que vocês estão vendo aí realmente já é um supra-sumo, porque eu não encontrei, né, ninguém que eu pudesse acompanhar desde o início. Mas eu estive aqui em Bali, mais precisamente nessa região que tem os campos de arroz, no meio dos rice fields. Eu estive aqui em 2024 e eu vi a dinâmica dessa escola, porque eu fiquei numa acomodação, foi pura sorte, muito próxima dessa escola. Então eu vi as alunas indo, eu vi elas saindo para ir para o almoço, e eu fui buscar essa escola no Google, no Instagram, e comecei a seguir a escola e entender, né, mais o perfil de quem vinha e o que eles ofereciam também, porque eu não estava buscando um retiro, como eu disse para vocês, eu estava buscando realmente aprender sobre o yoga, aprender para depois ensinar se eu quisesse, certo? E aí, depois de acompanhar eles por algum tempo e ver muitos reviews na internet, ver alguns vídeos de pessoas que vieram para cá, eu fui entendendo que na verdade é uma das melhores opções daqui de Bali. E porque Bali também é uma boa opção para quem é iniciante no yoga. Porque Bali, vamos dizer assim, é um negócio mais Nutella, tá? Isso mesmo, é um negócio mais Nutella, não é um negócio tão raiz. Se você é meio que iniciante, intermediário, e quer fazer lá uma formação de 200, 300 horas lá na Índia, eu acredito, tá, que vai ser um negócio muito mais raiz, muito mais difícil. E mesmo aqui em Bali sendo um negócio mais Nutella, digamos assim, onde eles conseguem adaptar bem o seu cronograma, por exemplo, a prática do pranayama começa 7h15 da manhã. Então, assim, diariamente eu tenho acordado 6 horas da manhã, né, para tomar um café e tal, fazer minha leitura, me preparar. Aí eu vou para a escola que fica, assim, 3 minutos daqui andando, porque tudo que eles proporcionam de acomodação já fica em volta da escola. Agora imagina você lá na Índia, acordando, tipo, 4 horas da manhã para iniciar a sua primeira prática às 5h30. Eu acho que seria algo muito abrupto, que eu ficaria muito cansada, porque eu não tenho esse nível, eu não tô nem nessa parte tão física, assim, corporal, que me permite viver isso durante vários dias, né? São 21 dias de formação, todos os dias, tá? Começa às 7h15 da manhã, como eu disse para vocês, e vai até 6h15 da tarde, da noite. E a gente tem um day off por semana, então no domingo é um dia de descanso, mas são 6 dias a fio que você passa lá. Então imagina você começar fazendo isso de uma forma mais avançada. E aqui em Bali, eles conseguem encontrar esse balanço, até porque eles sabem que muita gente que vem para cá também é mais iniciante e não tá buscando assim um aprofundamento tão intenso realmente para viver a parte do yoga, que eu acho que ir pra Índia daí seria um próximo passo depois que você já tivesse mais craque, sabe? Que eu não descarto em quem sabe fazer daqui uns 2 ou 3 anos. Então, falei um pouquinho para vocês, né, do porquê que eu escolhi fazer essa formação. Falei um pouquinho do porquê Bali. Bali é uma das ilhas indonésias. Na Indonésia tem mais de 18 mil ilhas. 18 mil ilhas, tem noção? Só que Bali tem uma atmosfera muito diferente. Bali, especificamente aqui nessa região de Ubud, tem um misticismo, sabe, muito peculiar, tem muito contato com a natureza, mas ao mesmo tempo tem vários cafés assim em volta da
daqui de onde eu tô, então assim, se eu tô meio cansada, eu e minhas colegas, a gente vai tomar um café que fica 2 minutos daqui e, tipo, tem comida gostosa, sabe? Então, tem bastante conforto, por isso que eu falei pra vocês que é uma experiência bem Nutella, e a gente é totalmente livre pra sair da escola, assim, lógico que você tem que ter as horas ali mínimas, você tem que estar nas aulas, tem chamada, mas durante os intervalos, que eles dão um intervalo longo, assim, de tipo 1h30 de café da manhã, 1h30 de almoço, porque você precisa, sabe, de um tempo, assim, você consegue ir para um restaurante, para um café diferente, se você quiser. E eu acredito que você estando lá num ashram, lá no meio da Índia, você não vai ter isso, entendeu? Você vai ter que ficar lá. Então, eu sim tava buscando algo mais Nutella, até porque eu tô tirando férias aqui, e eu não queria, assim, ficar tão exausta, tão cansada. Então, Bali acaba sendo uma opção maravilhosa, eu sou suspeita para falar, eu super moraria aqui. O povo daqui é um povo muito carismático, eles têm um bom nível de inglês, então você consegue se comunicar. A comida deles eu acho que é excelente, tem um bom balanço assim dos temperos, não é nada que você enjoa de comer, como por exemplo eu enjoei, fiquei 2 semanas na Tailândia, simplesmente enjoei muito de comer a comida da Tailândia. E é muito barato, tá? É muito acessível aqui as coisas, mesmo convertendo assim até pro real. Vou falar pra vocês que às vezes eu fico em choque, tipo, é um almoço, um jantar completo com bebida, com sobremesa dá tipo 4 euros, que hoje na conversão de hoje vai dar tipo 25 reais, entendeu? Eu acho isso muito barato e você consegue baratear mais ainda. Bali acaba sendo uma opção muito interessante por conta de toda essa atmosfera, de ser um lugar super seguro também, tanto para mulher andar sozinha assim. Cara, não acreditem em vídeos de YouTube que vocês veem que, nossa, Bali é suja, Bali é caótica. Cara, isso aqui é uma ilha que recebe milhares de turistas todos os dias, em um país subdesenvolvido. Por isso que o povo vem pra cá, porque é barato, porque é lindo, é paradisíaco, tudo isso. Então, assim, o que você vai esperar? Um lugar calmíssimo. Cara, vai para uma ilha no meio do nada, entendeu? Que vai custar caríssimo para chegar lá, que não vai ter nenhuma estrutura. Aí sim você vai ter paz, porque você não tem que ter essa pretensão de que eu tô indo para Bali, só eu tô indo para Bali, mas ninguém teve essa brilhante ideia. Então, óbvio que as coisas que são boas, acessíveis, baratas, todo mundo vai, né? E a Indonésia é um país subdesenvolvido, então, ai, tem lixo. Gente, para ser bem sincera, eu que sou brasileira de um país subdesenvolvido, para mim isso é normal, tá? Eu acho que muitas cidades no Brasil são muito mais poluídas, sujas, do que até mesmo Bali. Então, geralmente, esses reviews, esses comentários vêm de gente que mora em país desenvolvido, europeu, americano, os australianos, aí vem pra cá e fala assim, ai, nossa, porque Bali é um pouco suja, porque Bali é meio caótico. Então, assim, fique lá. Eu acho Bali, perto do que eu já vivi no Brasil, maravilhoso. Então, não tenho palavras, sou super incentivadora. Pesquise sobre a ilha, pesquise sobre o Budi, que a escola fica aqui, e vem sem medo nenhum de ser feliz. É muito fácil você se virar aqui com tudo, tá? Se quiserem dicas de Bali e tal, também pedem aqui nos comentários do vídeo que eu também posso pensar em trazer esse conteúdo para vocês. Bom, então falamos do porquê do yoga, da formação de yoga. Já falei para vocês que tem gente bem iniciante aqui, intermediário, e poucos avançados. Falei sobre Bali, porque eu acho uma opção muito interessante, tá? Maravilhoso, amo esse lugar. E agora eu vou falar um pouco para vocês do porquê dessa escola e o que essa escola oferece, que eu acho maravilhoso e eu tô amando viver essa experiência. Então, em primeiro lugar, né, como eu disse, eles sempre vão vir do básico mesmo, explicando as coisas como se você fosse bem iniciante naquilo. E isso eu achei maravilhoso, que às vezes mesmo quando a gente é avançado em alguma coisa, a gente precisa da base, e aqui eles focam muito em trazer essa base. Então, para todos os módulos, desde módulo de pranayama, que é a técnica de respiração, eles começam explicando como que você respira, como que você senta, e depois você vai evoluindo entendendo as práticas. Depois a gente vai para as práticas do yoga, os vinyasas, né? Então, você tá lá fazendo, se tá com dificuldade, o professor vem, te ajusta, não tem julgamento. Isso eu não vi em lugar nenhum esse tipo de comentário. Mas eu me preocupava muito, né? Tipo, nossa, eu nem sou avançado no yoga, não vou conseguir fazer as poses e vão ficar lá me olhando como se eu fosse um ET. Não tem nada disso, um monte de outras meninas também não conseguem fazer as poses e o professor vem, ajusta e tá tudo certo. Depois a gente tem as aulas de alinhamento. O
professor vai te explicar desde da pose do Tadasana, que é a pose da montanha, né, que você vai ficar de pé com o braço estendido, até o Forward Fold, que é você descer com seus ombros em direção ao chão com as pernas esticadas, a posição do cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima. Então, assim, a primeira semana é tudo sobre essas posições. Como você tem que colocar o seu pezinho no chão, como você tem que esticar o seu bracinho. Aí chama, alguém que é beginner, né? Alguém que é iniciante, vem aqui na frente. Vai alguém iniciante, mostra qual que é a limitação, qual que é o ajuste se o seu aluno é iniciante. Depois vai alguém intermediário, vai alguém avançado. E até mesmo o próprio professor tem as pessoas que trabalham na escola, que são bem avançadas no yoga, que ficam lá como tutores na aula. E esses tutores, eles reproduzem as posições, os movimentos, os flows, porque é bem difícil até para quem já é avançado. Então eles estão ali para mostrar com perfeição para você como é que aquilo deveria ser executado. E eu fiquei assim, ó, meu Deus. Então é muito legal, tá? Depois tem a parte de filosofia e anatomia, que eles começam também do básico, que é um esqueleto, qual é a história do yoga, onde que nasceu, e depois a gente tem os workshops. Então, basicamente, o nosso dia ele é dividido nessas 4 partes, poderia assim dizer, né? 4 não, são 5. Então, pranayama, o flow, né? 1h15, 1h30 de vinyasa. Depois a gente vai para a parte de alinhamento. Depois do almoço, aí a gente tem anatomia ou filosofia, e no final do dia a gente tem os workshops, que a gente vai trabalhar especificamente sobre um tema. Por exemplo, a abertura de quadril, a parada de mão. Então, é bem focado, assim, você consegue balancear bem o seu dia. Tem alguns intervalos, então o intervalo do café da manhã, 1h30, do almoço também 1h30, e depois tem uns 15 minutos de intervalo na tarde, depois que acaba a gente tem o jantar e aí tá livre. Todas as refeições são 100% oferecidas pela escola, num lugar próximo de onde acontecem todas as aulas, as práticas, e a gente vai lá, come, a comida é vegetariana, o café da manhã é maravilhoso, almoço e jantar é bem gostoso também, só que é vegetariano. Então, assim, quem precisa de uma carne vai ter que recorrer a outras opções em volta, mas também é super possível você ir lá comer em outro lugar, se tá um pouco assim com a comida. Eu não tive grandes problemas, inclusive estou amando as refeições vegetarianas. E também, além das refeições, está incluso no pacote a acomodação. Vocês viram um vídeo aí de como é a minha casa, então você pode escolher tanto ter um lugar assim só seu, privado, ou você pode escolher dividir quarto, tá? Tem algumas pessoas aqui da minha turma que estão dividindo quarto. Então o dia passa assim voando, tá, gente? Eu tô adorando. A primeira semana dói tudo mesmo, até músculos que você nem imaginava que existia, tipo, músculo aqui tava doendo do meu dedo, sabe? Ombro, costas, mas é super normal e eles avisam sobre tudo isso. E a próxima semana, que vai ser a segunda semana, aí já dizem que vai ser uma semana mais sentimental. E durante todas essas aulas a gente vai o quê? Ensinando a dar aula. Então, de um jeito bem básico, o professor vai perguntando, né? Tem alguém que quer vir aqui dar esse flow, né, explicar os ajustes, e aí toda vez alguém se candidata para ir. Então é um negócio muito tranquilo, muito leve, eu tô amando. Conheci pessoas aqui maravilhosas, assim, que eu acho que eu vou levar pra vida, sabe? São histórias incríveis e eu indico de olhos fechados toda a experiência que eu tô vivendo aqui com essa escola Yoga Union. O suporte que eles oferecem, eles criam grupos de WhatsApp entre os alunos, eles têm todo um suporte pelo WhatsApp. Se você tem algum problema de acomodação, eu não tive, mas de repente se alguém tiver, você pede, eles mudam. Então eu achei uma estrutura muito incrível. E agora um bônus aqui que eu vou trazer para vocês. Tem uma menina na minha sala, uma chinesa, que ela não fala inglês, tá, gente? Ela tá fazendo todo o treinamento com tradução simultânea pelo celular. Eu estou em choque. Às vezes a gente tem tanta barreira na nossa cabeça, né? Tantas limitações. Ai, mas o meu inglês nem é perfeito. Inclusive tem muita
muita gente aqui que não tem o inglês perfeito, que tem insegurança com o inglês, que o inglês não é o idioma nativo. Mas até mesmo os professores não são nativos, né? Os professores, os que eu tô tendo aqui, eles vêm da Índia, tem professor da Itália, tem professor de outros lugares, e eles não têm também o inglês perfeito, mas no fim a gente consegue achar um ponto comum, porque a gente lembra sempre que nós estamos todos aqui reunidos pelo yoga. Então não é pelo idioma, não é pelo ego, não é pelo medo, não tem nada disso aqui. É tudo muito assim, tranquilo e sinceramente vai ser uma experiência. Eu já tô me sentindo uma pessoa muito diferente assim depois dessa primeira semana, mas vai ser uma experiência que vai me mudar pro resto da vida, então eu indico muito. Outra dúvida que eu acho que vocês podem ter é com relação à carga horária, tá? Então, a formação para você se tornar professor de yoga e poder dar aula, ela é de 200 horas, então esses 21 dias aí de formação que acontecem todos os meses em turmas simultâneas aqui. Então é bem flexível, pede para a escola, né, certinho o calendário para você ver a melhor data para você. Mas existe a opção de você fazer a formação híbrida, tá? Que foi, no caso, a formação que eu escolhi. Eu deixei para falar essa parte mesmo propositalmente no final do vídeo. Essa formação híbrida, você faz o curso, o treinamento online e você faz 100 horas on-site, ou seja, aqui em Bali. Então, você vai fazer 100 horas aqui, então quando chegar à metade da carga horária, eu já finalizo o meu treinamento on-site. O resto eu vou fazer online. A prova também vai ser online e tem que dar 30 minutos de aula para você pegar o seu certificado. As meninas que vão ficar aqui até o fim vão dar esses 30 minutos de aula para a turma. Eu vou gravar um vídeo de 30 minutos de aula, pode ser sozinha ou pode ser com um estudante, assim, até mesmo meu marido. Então, eles são bem flexíveis quanto a isso e você tem um longo período para mandar também o seu vídeo, fazer a sua prova e as condições de pagamento também são interessantes. Então, eu super indico que vocês vão lá, perguntem para eles quais são as opções, porque eu tô falando muito aqui das 200 horas, mas tem outros workshops, outras formações de 30, de 50 horas, 100 horas, 200, 300, então dá uma olhada, né? Tem aulas online também de yoga, tem treinamento de professor de yoga, se não me engano, 100% online também, que vocês podem perguntar como é que funciona, e a atmosfera, tudo que eles proporcionam aqui, não tenho o que reclamar, só agradecer para a Yoga Union. Caso você tenha interesse, eu consegui um cupom para você, então cupom Andressa100, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ao entrar em contato com eles, vai te dar 100 euros de desconto nos treinamentos. Espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo que eu vou ter prazer, muito prazer, de responder para vocês. Um beijo!